Olá, pessoal, irmãos em Cristo Jesus e ouvintes, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa tarde de terça-feira, do dia 13 de agosto de 2024, trazer para vocês mais um conteúdo, a leitura, a jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. E esse conteúdo é o 43º vídeo, tá? Nós vamos adentrar hoje no capítulo 15. E no capítulo 15, nós vamos estar lendo a expiação através de Cristo. Tá vendo aí? Capítulo 15, tá? Pois então, pessoal, vocês que é novo no canal, você que está chegando aqui a primeira vez, que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá? Inscreva no canal, deixa aí o seu like é o nosso agente motivador, é o nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor, tá ok? E acione o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues. Hoje, 13 de agosto de 2024, o canal está comemorando 11 anos. Pois então, há 11 anos atrás, no dia 13 de agosto de 2013, eu inscrevi na Google, né, no Gmail, e criei, né? Eu inscrevi no YouTube e fiz esse canal, tá? Há 11 anos atrás, nós estamos aí divulgando jornada de leitura, dissertando a Bíblia Sagrada, trazendo aí algumas pregações, mas no mais mesmo são jornadas de leitura, tá? Eu dei uma paradinha com a jornada de leitura da Bíblia Sagrada para poder dar um pontapé inicial nesse livro que, no entanto, eu comecei a ler esse livro antes da pandemia, por volta aí de 2019, que eu comecei a fazer a jornada de leitura desse livro. Aí o que eu fiz? Eu li a introdução, li o prefácio, o primeiro capítulo, e aí veio a pandemia, eu dei uma paradinha, tá? E agora nós reiniciamos há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Eu resolvi reiniciar esse livro. Então eu dei uma paradinha com a jornada de leitura da Bíblia, mas eu tenho pretensão de intercalar os dois, tá bom? E quando eu terminar a jornada de leitura desse livro do Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus, eu quero estar dando início na Era das Trevas, tá? O volume 3 do livro Até os Confins da Terra, de Justo Gonzalez, tá ok? Nós vamos estar aí entrando no período das trevas, que é do século IV até o século XV e XVI, com a chegada aí de Martinho Lutero. Vai ser uma jornada legal, porque eu vou estar também trazendo algumas fontes externas, mas esse livro aqui vai ser o nosso vetor, né, o nosso foco principal. Através dele nós vamos estar aí trazendo outros conteúdos. Não quero trazer mentiras aqui, tá? Vou estar aí pesquisando fontes seguras para poder estar aí dando uma temperada nesse livro, tá ok? Pois então, meus queridos, então vamos de leitura, capítulo 15, a expiação através de Cristo. A grande salvação de Deus está fundamentada na expiação realizada pela morte de Jesus Cristo na cruz. Prestem bem atenção, a jornada hoje, a leitura hoje está para ficar bem atento. A expiação providencia para o pecador um caminho de volta a Deus. Eu vou estar iniciando de novo, ó. A grande salvação de Deus está fundamentada na expiação realizada pela morte de Jesus Cristo na cruz. A expiação providencia para o pecador
um caminho de volta a Deus. Outras religiões se baseiam num credo, num código de ética ou em requisitos cerimoniais ou religiosos. Nossa salvação é centralizada num Salvador. Nenhuma outra religião providencia um Salvador dos pecados. Todas as outras religiões enfatizam a salvação através de obras. A salvação bíblica enfatiza a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A simples, porém profunda verdade da expiação é firmada em 2 versículos. Primeiro, ora, abre aspas, ora, se morremos em Cristo, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Fecha aspas, Romanos capítulo 6, versículo 8. Segundo, Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Ponto final. Nossos pecados nos separaram de Deus. E nossa culpa nos coloca sob a ira de Deus e a sentença de morte. Abre aspas, o salário do pecado é a morte. Fecha aspas, Romanos capítulo 6, versículo 23. Ponto final. Foi isso o que Deus falou para Adão quando o criou. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Cristo, o Filho sem pecado de Deus, tornou-se humano na encarnação para que pudesse ser punido e morresse em nosso lugar. Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas, ponto final. A morte de Cristo em nosso lugar permitiu que Deus fosse santo e justo ao transferir a punição total pelos nossos pecados para nosso substituto e continuasse amável e misericordioso conosco ao aceitarmos suas condições para o perdão. Tais condições são justas, lógicas e graciosas. Devemos arrepender-nos de nossos pecados e aceitar Cristo como nosso substituto e Salvador. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, abre aspas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Fecha aspas, ponto final. A expiação reconcilia o pecador com Deus. Este que tem agido como inimigo de Deus por causa de seus pecados, é então perdoado, transformado e recebido na família de Deus como seu filho. Em Colossenses capítulo 1, versículo de 21 a 22, abre aspas, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Fecha aspas, ponto final. Tornamo-nos um com Deus novamente. A primeira palavra que Deus usou para expiação no Antigo Testamento hebraico dava a ideia de dinheiro do resgate.
O pecador era reconciliado e aceito por Deus através da providência da morte de um animal substituto. No Antigo Testamento, o sacrifício de expiação simbolizava uma troca substituta da vida de um animal sacrificado pela vida daquele que a oferecia, a vida de um inocente no lugar da vida de um culpado. Tal ato só tinha valor se o pecador colocasse suas mãos na cabeça do animal sacrificado, confessando os pecados que o separavam de Deus e pelos quais o sacrifício era oferecido como reconciliação e expiação. Isto possibilitava o perdão e a reconciliação. A ideia de expiação é bastante enfatizada no Velho Testamento. O pecador pecava repetidamente e merecia a ira justa de Deus. Ele necessitava de expiações repetidas para reconciliar-se com Deus e ser libertado de seu pecado. Para isso, Deus providenciou um elaborado sistema de sacrifícios e cerimônias. Não temos espaço para uma discussão detalhada sobre o tema, mas o que analisaremos a seguir ensina, simbolicamente, verdades importantes. Número 1. A natureza de Deus. Ele é santo, justo, soberano e misericordioso. Número 2. A responsabilidade do homem para com Deus, o Santo Soberano. Obediência responsável, em dívida com Deus por tudo. Número 3. A seriedade do pecado. Todo pecado é, em última instância, contra Deus, o soberano, e exige a morte do pecador. Número 4. A necessidade de o pecador ser reconciliado, perdoado e limpo. Número 5. O alto preço da expiação e reconciliação, que requer a morte de um substituto. Número 6. A necessidade de um animal sacrificado para que o pecador fique sem culpa, perfeito. Número 7. O plano de salvação baseado na expiação era completo mesmo antes da criação. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 20 e Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. A revelação deste plano de expiação à humanidade foi gradual e progressiva. Ocorreu durante a época do Antigo Testamento, através do simbolismo de suas cerimônias e ritos sacrificiais e do ensino dos profetas. Todo o simbolismo apontava para o grande e final sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Número 8. O sacrifício pagão ilustrava o reconhecimento humano universal da necessidade da expiação. Somente a cruz de Cristo providencia a base adequada pela qual Deus pode ser perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente amoroso e providenciar um perfeito perdão. Pelo fato de a morte de Cristo sobre a cruz ter sido providenciada antes da criação de Adão, todos os sacrifícios no Velho Testamento foram provisionalmente aceitos por Deus, até o momento em que Cristo, de fato,
morreu pelos nossos pecados. O primeiro sacrifício ocorreu no próprio Éden, quando Deus preparou vestimentas de pele para Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Número 9. Era impossível que sacrifícios e cerimônias em si mesmos eliminassem os pecados. Hebreus capítulo 9, do versículo 9 ao 10 e Hebreus capítulo 10, versículo 4. Apenas porque tais sacrifícios eram oferecidos em obediência a um plano cuidadosamente detalhado e acompanhado da confissão dos pecados, funcionando como um sacrifício substituto, é que Deus, na ocasião, os aceitava como base para perdão. Nos dias do Antigo Testamento, o pecador se arrependia e oferecia um sacrifício, olhando para a cruz. Assim, Deus o aceitava, embora o pecador não compreendesse a encarnação de Cristo e a sua morte na cruz. Atualmente, o pecador arrependido confessa seus pecados, olha de volta à cruz e aceita o sacrifício expiatório de Cristo pela fé. A morte de Cristo sobre a cruz é o único sacrifício que já expiou o pecado. Número 10. A santidade de Deus exigia seu julgamento sobre o pecado ou uma expiação. Deus, em sua graça, providenciou a expiação através de seu próprio Filho. Em seu amor infinito e sábio, ele preparou um sacrifício de valor infinito, embora tenha requerido um custo imensurável. Por causa do sacrifício do próprio Cristo na cruz em nosso favor, Deus pôde agora permanecer perfeitamente justo e ser misericordioso a todo aquele que aceitar o sacrifício expiatório do Filho de Deus. A expiação de Cristo providenciou em sua morte na cruz é profundamente sábia e tremendamente complexa. Contudo, é graciosamente simples de ser recebida através da fé. A Bíblia apresenta muitos termos em metáforas para explicá-la, os quais nos ajudam a entender a maravilhosa expiação. Eles retratam Cristo como nosso sacrifício, nosso substituto, nosso resgate, nossa redenção, nosso libertador, nosso reconciliador ou expiador e a propiciação de nossos pecados. Amém? Eu deixo aqui o 43º vídeo, tá? Do capítulo 15, a expiação através de Cristo. Daqui para frente agora, até o final desse capítulo, nós vamos estar trazendo aí termos e metáforas que se referem ao sacrifício de Cristo, termos e metáforas que se referem a Cristo como nosso substituto, termos e metáforas que se referem. Vai ser vários termos e metáforas, tá? Se eu não estiver enganado, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos e metáforas que eu vou estar trazendo aqui, tá? E depois aí mais uns 2 vídeos para terminar o capítulo 15, tá ok? Aí, ó, no próximo conteúdo nós vamos adentrar em termos e metáforas, tá vendo? Aí, ó, está recheado em todas as páginas, está recheado aí de termos e metáforas, tá vendo? Cada um desse aqui vai ser um vídeo, tá? Que eu vou estar trazendo para não ficar assim muito extenso, tá ok? Pois então, pessoal, então eu deixo aqui o 43º vídeo. E dando aqui mais uma detalhada,
Hoje o canal Irmão Pedro Rodrigues comemora 11 anos. Então eu estou muito feliz, muito alegre por estarmos aí rompendo em fé, tá? É com muita alegria e louvor que eu venho compartilhar com vocês esse momento tão importante para o canal, tá? Que é o dia de hoje, 13 de agosto. Pois então, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui, na alegria e no louvor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei. Oh, glórias! Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.